No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. E já conosco no estúdio o vereador Laércio Santos, do DEM. Bom dia, vereador Santos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todo o seu público. Obrigado pela presença. Vereador Santos é advogado, trabalhista e previdenciário, Perfeitamente. Né? O senhor emitiu outro dia um parecer nas redes sociais sobre a questão dos ex-comissionados. E o senhor disse que o prefeito Guti pode ter razão em não pagar os ex-comissionados, é isso? Pedro, alguém me questionou sobre essa situação e eu me posicionei tecnicamente, né? Se você analisar a legislação, o governo tem razões lá para se acautelar. Foi essa a minha colocação. O artigo 37 da Constituição Federal, na sua parte final, ela permite aos entes públicos, prefeitura, estado e município, criar o cargo em comissionado e diz para qual finalidade. Pois bem, se foi autorizado e o município, através de uma lei própria, criou os cargos comissionados, esta lei, ela disciplina quais as condições, o que vai ser pago, férias, 13º, se tem alguma gratificação ou não. No caso da prefeitura do município de Guarulhos, exatamente o que aconteceu. Foi criada uma lei, aliás, na gestão do Almeida, essa lei foi renovando periodicamente quando a justiça julgava ilegal, e essa lei trazia a obrigação de pagar o salário, férias, 13º, e colocava uma lei da época do governo Papoto, que eles tinham direito a uma gratificação prevista na lei dos estatutários. Ocorre que essa lei do governo Papoto foi julgada inconstitucional, de modo que esses comissionados não têm lá sexta parte, gratificação, esses títulos. Seria progressão horizontal e quinquênio, é isso? Isso, exatamente. Aí ficamos então na questão dos salários, verbas rescisórias desses comissionados que trabalharam no último governo. E aí o judiciário vem e diz que a lei é inconstitucional. Se uma lei é inconstitucional, aí entra a interpretação jurídica. Se uma lei é inconstitucional, o judiciário precisava dizer se essa lei fazia efeito até ali ou se não fazia efeito nenhum desde sua criação. Então realmente existe o ponto de interrogação. E quem deveria ter esclarecido, a meu juízo, essa situação é o jurídico do município. Quando o judiciário se posicionou, eles deveriam ter buscado uma modulação do judiciário para o judiciário responder se seria devido verba rescisória desses funcionários e em que condições. Isso me parece que não foi definido, não quero dizer aqui que o jurídico falhou nesse aspecto. Se eu estivesse fazendo as vezes do jurídico, obviamente teria buscado um esclarecimento no prazo legal do desembargador, do colegiado do Tribunal de Justiça que apreciou a respeito. Então, diante dessa celeuma, sem dúvida nenhuma, o governo atual, com todo cuidado, ele está correto. Ele está correto. Agora também precisa, né, Pedro, o governo, nós já estamos com 4 meses, eu acho que foi tempo suficiente para o governo se posicionar a respeito e dar um checkmate nessa situação e dizer nós vamos pagar ou não vamos pagar e vamos liberar vocês para buscar os seus caminhos, assim, decidirem. Não adianta falar, por exemplo, que vai ter reunião na Justiça do Trabalho. Primeiro que a Justiça do Trabalho não tem competência para tratar deste assunto, é Fazenda Pública do município de Guarulhos. Então o que a gente precisa é dar uma definição sobre esta situação. A meu juízo, vereador, o prefeito está correto. Agora, o jurídico já teve tempo hábil também de procurar o judiciário, o Tribunal de Justiça, afinal, o que devemos fazer? Não poderia esclarecer a sentença? Eu acho, por mais que passou do prazo, eu acho que a questão comporta um esclarecimento do tribunal, conversar com o presidente do Tribunal de Justiça ou com a Câmara Especial que julgou o assunto e ter uma resposta, porque o interesse público está a existir, mas temos também 1.900 colaboradores que ajudaram o município ao longos tempos, nós não podemos tratá-los como pessoas de segunda, terceira linha, são pessoas que ajudaram essa administração e não há o porquê simplesmente empurrar com a barriga. Vereador, mas uma jurisprudência na Justiça de que mesmo que a lei seja inconstitucional, o funcionário, o ex-funcionário tem direito a receber pelo tempo trabalhado? Ele estava de boa fé, né? A interpretação que existe, Rodrigo, de que houve o trabalho, esse trabalho, mesmo a lei sendo julgada ilegal, tem que ser pago, porque senão seria um enriquecimento ilícito, né? Então essa é uma interpretação pacífica nos tribunais. No que diz respeito aos títulos rescisórios, especialmente aí para alguns férias e saldo de 13º, acredito que não há, porque foi pago em dezembro. Então o que nós temos principalmente aí é férias, né?
aí existe uma interpretação jurídica, porque como esse título está previsto naquela lei e a lei ilegal foi, então realmente nós temos decisão farta a respeito dessa situação de forma contrária. Agora, com relação às horas trabalhadas propriamente dita, essa aí não se discute, por mais que a lei ilegal o judiciário tem se posicionado que não pode ter o enriquecimento sem causa, tem que pagar. Agora, vereador Sanders, não há fundo de garantia. O senhor disse que não há quinquênio, não há progressão horizontal. Sim. Então o que haveria? Somente férias? Somente férias, horas extras, se um ou outro tiver 13º, acredito que não é o caso. O comissionado não tem hora extra. Não, hora extra não tem, é verdade. Não tem. Então teria só férias. É só férias e 13º. O 13º foi pago. Foi pago. Então os valores são irrisórios. Os valores são pequenos, eu acho que já era para ter dado uma solução. Eu não digo o município pagar sem as devidas cautelas, eu acho que o governo está correto. Agora, eu acho que nesse aspecto o jurídico tinha que ter sido mais proativo nesses 4 meses e buscar uma solução concreta. Agora uma questão, vereador, algumas pessoas que são concursadas, estatutários, pediram demissão, dizem que não receberam também. Essa é uma outra gravidade, né? Essa é outra gravidade porque o pagamento de verba rescisória tem um prazo legal para isso, se não paga, tem multa, tem penalidade. Eu acho que o governo não poderia fazer isso. Qual é esse prazo, vereador? Sendo seletista, o prazo é 10 dias. 10 dias, se não ocorre esse pagamento, ele está liberado para questionar do judiciário, e aí na primeira oportunidade no judiciário, se a prefeitura não paga, aí aumenta mais 50%. Bom, se são somente férias não gozadas ou pagas, o valor é praticamente muito baixo, né? É muito baixo. Agora, num horizonte de 1.900 servidores, o problema, Pedro, é o seguinte, né? Tem uma outra questão. Foram várias leis que foram criadas na gestão do Almeida ao longo desse tempo. Então, existem algumas perguntas a se questionar e qual a resposta que ainda é indefinida. Por exemplo, teve uma lei que caiu em 2015, aí foi aprovada no final de 2015 uma nova lei, meados de 2015. A pergunta é, a rescisão é devida até aquela ocasião daquela última lei ou até aqui? Porque foram renovados várias vezes, então a situação se torna um pouco complexa. E essas respostas deveriam ter sido modulado, ou para quem está nos assistindo, deveria estar escrito pelo tribunal a respeito. O jurídico do município poderia ter buscado essas respostas, ficou no vazio, aí agora está a interpretação do jurídico municipal, e aí traz um pouco de insegurança para o prefeito, e é justo quem está cobrando de querer receber. Na última sessão da Câmara, quando foi aprovado o projeto dos cargos, o senhor fez duras críticas a um artigo lá que, segundo o senhor, daria privilégios aos procuradores. Que privilégios são esses e como se pode onerar o governo, vereador? Rodrigo, na verdade, houve uma falha generalizada, eu afirmo isso e comprovo, do governo ao encaminhar o projeto e atribuindo aos procuradores de forma singela, eles como os estatutários, no artigo 186, parágrafo 1º da lei que ainda está para ser sancionada. Não definiu regras, não definiu condições. O artigo 40 da Constituição Federal diz que tem que ter o cálculo atuarial. O Tribunal de Justiça disse que os procuradores são carreira de Estado e precisam ser estatutários. Correto. Mas para isso a prefeitura, o prefeito tem que encaminhar um projeto com todas as condições de serem votadas. Nós não podemos votar na calada da noite de qualquer forma, de forma irresponsável. Então foi onde eu disse que eu estava ali me afastando do papel de vereador e falando como advogado, que o artigo, da forma que foi aprovado, eu não tenho a menor dúvida que, se judicializado for, vai ser julgado inconstitucional, porque o prefeito Guti não se acautelou e mandou este parágrafo, um simples parágrafo, transformando os procuradores em estatutários. Eu sou a favor deles serem estatutários, mas que nós definamos regras seguras e claras ao interesse público. Nós temos aí em torno de 7 procuradores que estão na iminência de aposentar e não criou-se nenhuma regra de transição. Eles vão estar dentro desse direito. Qual é o custo que o poder público vai ter com isso? Não está definido nenhuma regra de transição. Em direito previdenciário, nós temos que nos afastar das paixões políticas e agir com serenidade, como está sendo necessário a nível nacional. Então a gente não pode brincar com o futuro de muitos trabalhadores. Nós precisamos trabalhar de forma séria e de forma construtiva. Foi o que eu falei na Câmara Municipal. Alguns vereadores defenderam posição contrária ao que eu estava falando, mas sem se apegar a dados técnicos, só a paixões políticas. E nós temos que afastar isso e agir de forma coerente. Infelizmente houve erro
e eu espero que o governo repense melhor nesse parágrafo primeiro. O senhor acha que o prefeito Guti deveria vetar esse parágrafo? Eu defendo que ele deveria vetar e, se for o caso, mandar uma regra de transição imediata para a Câmara Municipal, e aí eu acho coerente, estabelecendo um prazo, vamos estudar o cálculo atuarial. Se você fizer uma pesquisa, o artigo 40 da Constituição Federal ele não é flexível, ele é taxativo. E não pode se encaminhar projeto de transformação estatutária sem o cálculo atuarial, dentre outros requisitos, e não foi obedecido essa situação. Obrigado pela presença, vereador Laércio Santos do DEM. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Produção, 2 minutos, em seguida aqui no estúdio, o vice-prefeito e secretário de Educação, Alexandre Zeituni.